Boa noite, minhas amadas irmãs, uma boa noite, um bom dia, uma boa manhã, uma boa tarde para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, tenham tido um final de semana abençoado, recheado de bênçãos. Hoje é segunda-feira, está se iniciando a semana, né? Que todas venham ter uma semana cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs que estão nesse canal deem um joinha, apertem aí no seu like, para que o YouTube, minhas amadas irmãs, vejam que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Lamentações, Lamentações 3, verso 1. Aleluia. Que fala o lamento de Jeremias. Glória a Deus. Que diz assim: Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em treva e não na luz. Deverás, vez virá e revirá as suas mãos contra mim ao dia todo. E fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. E edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-se em lugares temedrosos, como os que estava morto há muitos. Cercou-me de muralha, não posso passar, e gravou meus grilhões. Ainda quando clamo, grito, ele excluiu a minha oração. Fechou meus caminhos com pedra lavrada e fez tortuosa as minhas veredas. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijo. E desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço e deixou-me assolado. E armou o seu arco e me pôs como alvo e flecha. Fez entrar no seu rim a flecha de sua jalva. E foi feito um objeto de escárnio para todos meu povo e a sua canção todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. E fartou-me de amargura e abrigou-me de Altíssimo, e quebrou com o cascalho os meus dentes, e abaixou-me na cinza. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala, minhas amadas irmãs, no livro de Lamentações, o lamento de Jeremias. Jeremias diz a palavra que ele foi dado como um profeta chorão. Que Jeremias foi um profeta que foi escolhido de Deus para falar da palavra dele para aquele povo ali naquela cidade. E diz a palavra que o povo não gostava de Jeremias. Jeremias falava pelo pecado do povo, que o povo fosse obediente a Deus, mas ninguém queria ser obediente a Deus. O povo queria viver da sua doutrina, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua, aleluia, idolatria. Então, essa era a maneira do povo ali naquela cidade, em Jerusalém, querer viver. E diz a palavra, minhas amadas irmãs, que tudo isso é contra a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E quando Deus falava com Jeremias, e Deus falava com Jeremias para que Jeremias falasse aquilo que Deus mandou ele falar. Mas o povo era contra Jeremias. O povo falava que Jeremias, aleluia, era um mentiroso. Jeremias foi jogado ali naquele calabouço pelos profetas ali,
pelos os fariseus, pelos escribas, pelo aquele povo ali que não acreditava na palavra de Deus. Queria viver de acordo com sua idolatria, queria viver de acordo com o seu querer, com a sua vida. Aleluia. E eles não deu ouvido à palavra. Louvado seja Deus. E ali Jeremias sofreu muito ali, por causa daquele povo que era o quê? Que era rebelde. Era aquele povo ali, era dado como pessoas rebeldes que não queriam ouvir a palavra de Deus através de Jeremias. E Jeremias falando aqui da sua, aleluia, falando da sua rebeldia, querendo falar aquilo que Deus estava mandando Jeremias falar. E Jeremias falava e aquele povo, muitos batiam Jeremias apanhava, Jeremias foi jogado dentro do calabouço e Jeremias ali sofreu muito. Por quê? Porque Jeremias estava fazendo ali a vontade de Deus. Jeremias não está ali fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus. Porque a gente estamos aqui neste mundo para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas muitas vezes queremos fazer aquilo que agrada a nós mesmos. Queremos fazer aquilo que agrada a nós, para que agradar a A e a B e a C, e não queremos agradar o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. E ali Jeremias passou por muito sofrimento, como diz a palavra aqui no livro de Lamentações e nos outros livros que tem falando sobre Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias ali falando com o povo falar, deixar a rebeldia, o povo falar, deixar de ser desobediente à palavra. Mas infelizmente o povo não queria ouvir a palavra de Deus. O povo queria fazer de acordo com sua vontade, de acordo com seu querer na vida de cada pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias pagou um preço, porque o povo hoje, como hoje em dia tem da mesma forma, não quer ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes tem alguém ali falando de Deus para alguém, as pessoas não gostam que fala da palavra. Eu digo muito que o dia de hoje não é diferente do dia como antigamente, minhas amadas irmãs. Que muitas vezes ninguém quer falar de Deus. Ninguém não gosta que fale da palavra. Mas muitas vezes sentar ali numa roda de bando de escarnecedores e falar de A e de B e de C, muitas vezes as pessoas são aplaudidas. Mas quando falamos de Deus, falando da palavra de Jesus Cristo, do Salvador, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir a palavra do Senhor. Como Jeremias ali falava de Jesus, Jeremias falava ali de Deus, Jeremias estava ali obedecendo o que Deus mandava ele falar para aquele povo, um povo rebelde, um povo que não queria saber de Deus, um povo que só queria saber da idolatria, da prostituição, do pecado. Mas Jeremias era excluído, Jeremias apanhava, Jeremias foi jogado no calabouço, Jeremias ali muitas vezes era amarrado, ela apanhava na cara. Por quê? Porque o povo não queria que Jeremias falasse de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma, minhas amadas irmãs, são hoje. Muitas pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor. Muitos. Se chegar numa roda ali falando da vida do povo, a pessoa é aplaudida. Mas se falar de Jesus, fica logo querendo escarnecer a vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, minhas amadas irmãs, ela é muito séria. A palavra de Deus, ela é séria. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus, aleluia, ele é um Deus verdadeiro, um Deus que é vivo, um Deus que quer salvar e libertar a vida de cada um de nós, da nossa casa e da nossa família. Mas muitos, quem quer saber do Senhor, são poucos que querem. Jeremias falava aqui de Deus. Jeremias querendo ser obediente, falando para a pessoa obedecer a palavra do Senhor. Mas ninguém queria ouvir. Jeremias era escarnecedor na vida daquele povo. Um bando de povo rebelde, um bando de povo desobediente, um bando de povo que só queria fazer aquilo à sua própria vontade. Para que eu e você não viemos ser rebelde, não viemos ser desobediente à palavra de Deus. Para que muitas vezes a pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus paga um preço. E eu e você temos que lutar, minhas amadas irmãs, para ser pessoas que, aleluia, que agradam os olhos do Senhor. Não agradar o mundo, porque o mundo diz a palavra que já é do maligno.
Mas aquele que ouve a palavra, que procura obedecer a palavra, que a viver com Jesus é uma luta constantemente todos os dias. Não é uma luta fácil, é uma luta que é contra nós mesmos, para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para ser obediente, agradável aos olhos de Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. E que eu e você e todos nós venhamos viver uma vida de acordo com a santa palavra de Jesus Cristo. Para que no dia da vinda do Senhor, eu e você estaremos prontas. Aleluia! Não falte azeite na nossa lamparina. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu e você venhamos ter um encontro com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe. Você venha ter uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, uma semana recheada de bênção, de cura, de libertação na tua casa e na tua família, em nome de Jesus.